A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, é um tratado acerca do poder da ressurreição de Cristo. Eu quero pedir aos irmãos que prestem bastante atenção na leitura e depois na exposição da palavra. 1 Coríntios, capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém, amado? Amém. Nós temos um grande problema na humanidade: a morte. A morte não é um projeto de Deus. A morte é consequência de um erro. Deus nunca pensou o homem fadado à morte. É interessante que a morte, ela encerra
todos os planos e projetos. E é algo totalmente indesejável, ninguém quer a morte. E nem Deus, e nem Ele pensou nisso. Mas quando o homem se rebela contra Deus, a Bíblia diz que a morte entrou no mundo. E a morte entrou para trazer o caos, a tristeza, a separação, a agonia, o fim dos projetos, e deixar toda a humanidade em suspense. Porque tudo que nós projetamos, nós sempre pensamos na morte, que ela pode interromper todos os nossos planos, tudo aquilo que nós pensamos. Então, vencer a morte, isso sim era um projeto de Deus. Era algo que Deus pensou. Eu quero que você pense assim. Todo projeto de Deus para a humanidade é o projeto inicial. Vida eterna. Amém? Vida eterna. Foi o que Deus sempre pensou para nós. Vida eterna. Sem choro, sem dor, sem tristeza. Sem o fim. Sem o término. Vida eterna é um plano de Deus. Mas a morte invadiu o mundo. E Deus vai resolver essa questão. A morte é considerada o pior dos inimigos. Tanto é que ela é o último inimigo a ser vencido. O último inimigo a ser vencido. Então a morte é um inimigo. A morte é inimigo de Deus e inimigo do homem. Então, quando Deus envia Cristo, um dos projetos da vinda de Cristo era aniquilar o império da morte, destruir a morte e trazer vida para a humanidade. Amém? Então, esse é o projeto de Deus, vida. Por isso, Jesus diz ali em João 10:10, o inimigo veio roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim dar vida e a dou em abundância. Então, Cristo veio para trazer vida em abundância para a humanidade. Devolver-nos ao projeto inicial de Deus, ao projeto original de Deus. Nesse texto aqui, nós vemos aqui que Paulo divide a humanidade entre aqueles que são de Adão e aqueles que são de Cristo. Os que são de Adão estão vinculados à morte. Os que são de Cristo estão vinculados à vida. Eu quero que você entenda da melhor forma possível essa mensagem. Não estou podendo forçar a voz por causa de alguns problemas, meus irmãos, me perdoem, mas tenho que pregar em tom de voz mais ameno. Mas eu quero que os irmãos recebam pelo Espírito Santo. Amém? Aquilo que a gente não conseguir fazer aqui, que o Espírito Santo faça aí no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Então vemos o quê? A humanidade morrendo. Mas vemos o Cristo que traz a vida. O Cristo que vai gerar uma nova humanidade. A humanidade de Cristo. Os salvos, remidos, transformados. Aqueles que não têm mais medo da morte. Aqueles que nem podem mais morrer. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Quando Cristo entrou na sua vida,
A vida eterna entrou na sua vida. Você não morre mais. Não há a menor possibilidade de você morrer. A morte foi vencida. Você pode dizer amém? A morte foi vencida. Você não morre mais. Então, cada um de nós aqui, pela fé em Cristo Jesus, precisamos entender que não há mais morte para nós. A morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Se passarmos dessa, já estamos garantidos na vida eterna, e essa é a maior esperança da igreja. Amém, irmão? A maior esperança da igreja. Vida eterna. Apenas existe uma questão aqui. Eu vou criar um quadro aqui, e através desse quadro, eu gostaria que você entendesse o poder da ressurreição. Você já ouviu falar, por exemplo, da pirâmide dos alimentos? Quem já ouviu falar? Olha, imagine uma pirâmide, é um triângulo. Então, quando você monta a pirâmide dos alimentos, os alimentos que vão na base da pirâmide é o que vão sustentar. Eles são os principais. Então, imagine uma pirâmide. Eu estava vendo, é lógico que eu não vou recordar plenamente, mas eu lembro que a base da alimentação são legumes e verduras. Subindo mais um pouco, são grãos, cereais. Subindo mais um pouquinho, aí vem laticínios, depois vem carnes. E sabe o que está no topo, na última escala da pirâmide de alimentos? O açúcar. O açúcar é a última coisa dessa pirâmide. Então vamos imaginar que você pegue essa pirâmide dos alimentos e inverta ela. E deixe o açúcar na base. O que é que vai acontecer, amado? Ela vai desmoronar. Ela vai desmoronar, porque o açúcar não tem sustentação nenhuma. Então ela desmoronaria e terminaria. Agora eu quero criar uma pirâmide teológica, cronológica, acerca de toda a obra de Deus para a nossa vida. Diga amém. Diga glória. Na base, como sustentação dessa pirâmide, nós vamos colocar a encarnação do Verbo. O que é a encarnação do Verbo, amado? Diga assim, é Deus conosco. É quando Deus vem para habitar com o homem através de Jesus Cristo. Então, quando Cristo vem, Ele vai formar a base daquilo que é um projeto de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. Amém, querido? Se a gente subir mais um pouquinho, nós vamos colocar o quê? A vida santa e imaculada de Cristo. Você sabe que Cristo, como homem, foi o único homem que nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado. Amém, amado? Então isso é importantíssimo a gente entender. Cristo só poderia chegar naquela cruz, que você viu aqui, a encenação,
se ele não tivesse cometido nenhum pecado. Porque ele está chegando ali exatamente para libertar o homem do seu pecado. Então temos agora a vida santa de Cristo, como uma base importantíssima que sustenta todo o projeto de Deus. Amém, amado? Se a gente subir mais um pouco, nós vamos entender que o reino de Deus é chegado. Que Deus está trazendo o seu reino para a terra. Porque com a encarnação do Verbo, a vida santa de Cristo, o reino de Deus chegou, convidando a cada um de nós para entrarmos no reino de Deus e sairmos do reino dos homens. Amém? Olha só. Sairmos do reino de Adão e entrarmos no reino de Cristo. Se a gente subir mais um pouco, nós vamos encontrar a morte sacrificial de Cristo. É uma morte sacrificial, salvífica, substitutiva e redentiva. Aquela morte não é a morte dele, é a nossa morte. Ele vai morrer, mas ao morrer, ele está levando Adão para aquela cruz. Cristo é o fim da humanidade caída. Diga amém. Diga glória. Cristo é o fim da humanidade caída. Cristo é o fim de Adão. Então agora, Cristo vai morrer por mim. E ao morrer por mim, ele vai me salvar. Porque ele está levando naquela cruz todos os meus pecados, os meus delitos, as minhas maldades. A morte de Cristo, ela resultou numa esperança, nós estamos subindo, uma esperança gloriosa de salvação que ninguém tinha. Você já imaginou a humanidade inteira vivendo sem esperança? Mas a morte de Cristo, ela gerou esperança. Posso crer no amanhã. Eu posso crer na vida eterna. Eu posso crer que a morte não é o fim. Amém. Olha que glória, irmão. A morte não é o fim. Diga assim, a morte não é o fim. Olha que glória. No topo, no fim, na última etapa, nós encontramos a ressurreição. A ressurreição está lá, é a última. O apóstolo Paulo vai pegar essa pirâmide e vai inverter ela. Diga amém. Diga glória. Quando ele inverte, o que é que está na base, amado? A ressurreição. Presta atenção nisso. Você acha que a ressurreição vai segurar tudo o resto? Sim ou não? Sim ou não? A grande questão disso que nós estamos falando, desse quadro que nós pintamos para você, é entender uma coisa. Se Cristo não ressuscitou, porque no tempo de Paulo e nos nossos tempos, há muitas vozes contraditórias e muitos que dizem que ele não ressuscitou. Hoje se acredita num Jesus histórico,
Existiu um tal de Jesus na história, foi comprovado há 2000 anos, realmente existem registros que lá na Galileia, lá em Jerusalém, passou um tal de Jesus Cristo e arrastou multidões, mas ele morreu e acabou. Não presta atenção nisso. Existem livros hoje que contam a história do Jesus histórico, que viveu uma vida bela, maravilhosa, que ensinou doutrinas, que ensinou dogmas e ensinou coisas maravilhosas, mas morreu. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, por isso que nós começamos a mensagem falando sobre o poder da ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela vai sustentar toda a história da humanidade. Ela é tão poderosa que eu quero que você não se escandalize com isso. Mas se Cristo não ressuscitou ali, agora no topo invertido da nossa pirâmide, se ele não ressuscitou, então não houve uma encarnação do Verbo. Então Deus nunca esteve entre nós. Então não há um Emanuel. Se Cristo não ressuscitou, não há uma vida santa. Ninguém viveu uma vida santa. Se Cristo não ressuscitou, aquela morte, ela não valeu nada. Ela não tem peso nenhum. Ela se perde. É a morte de um qualquer, numa morte maldita, maligna, que se perdeu aos 33 anos de idade. Morreu novo. Que pena, morreu novo. Se Cristo não ressuscitou, Paulo diz assim, a nossa fé é inútil, não vale nada. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação do Evangelho é uma inutilidade. Não tem valor nenhum. Se Cristo não ressuscitou, nós também nunca ressuscitaremos. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram em Cristo estão perdidos para sempre. Se Cristo não ressuscitou, tudo se perdeu da forma mais terrível que se poderia se perder. E eu vou mais longe. Se Cristo não ressuscitou, não existe céu. Se Cristo não ressuscitou, não tem Deus, querido. Se Ele não ressuscitou, não tem nada. Se Ele não ressuscitou, nós somos um engodo, uma farsa. Se Ele não ressuscitou, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se Ele não ressuscitou, o que é que você está fazendo aqui, amado? Se santificando, se separando do pecado. Pode voltar para o pecado. Se Ele não ressuscitou, pode cair na gandaia, pode fazer o que você quiser, porque não há esperança nenhuma. Não há fé, não há amor, não há esperança. Não há Espírito Santo, querido. Se Ele não ressuscitou, todos estão perdidos. Tudo está fadado. A escuridão, ao declínio, à destruição. Veja, se Ele não ressuscitou, todos estão condenados. Não há esperança para ninguém. O céu não é real. Deus não é real. O Espírito não é real. Cristo não é real.
O Evangelho não é real, nada é real. Então veja, a ressurreição de Cristo sustenta os céus, sustenta a palavra de Deus. A ressurreição de Cristo sustenta a nossa vida, sustenta a nossa fé, sustenta a nossa esperança. Eu tenho certeza no meu coração de que a vida eterna já está em mim, querido. Eu já tenho a vida eterna, aconteça o que acontecer comigo. Não importa mais. Já estamos garantidos nos anais da eternidade. O nosso nome, pela ressurreição de Cristo, está escrito no livro da vida. Amém. Somos salvos. Então Paulo diz, mas agora, Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Porque a ressurreição de Cristo é o atestado de que toda a palavra de Deus é verdade. A ressurreição de Cristo é o atestado de que nós somos salvos. A ressurreição de Cristo é a garantia de que temos na glória um lugar preparado para nós por toda a eternidade. A ressurreição de Cristo é a garantia que nós nascemos de novo, fomos gerados do Espírito Santo, e somos novas criaturas, que somos templos e morada do Espírito Santo. A ressurreição de Cristo é a palavra final de Deus, para que o inferno entenda que foi vencido, para que a morte entenda que ela foi aniquilada, para que todo o trono e potestade do mal entenda que eles foram pisados, esmigalhados, destruídos. Porque a ressurreição de Cristo traz vida eterna, traz incorruptibilidade, traz novo nascimento, traz glória e poder para as nossas vidas. Se você crê nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Então, querido, quando Paulo inverte essa pirâmide, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha certeza que havia uma base tão sólida, tão poderosa, tão gloriosa, capaz de sustentar céus e terra em cima de uma palavra. Ele ressuscitou, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, nós somos salvos, querido. Porque Ele vive, nós temos o Espírito Santo queimando dentro dos nossos corações. Porque Ele vive, nós também viveremos para sempre com Ele. Diga amém. Diga Deus. Deus abençoe tua vida, que você possa guardar essa palavra no seu coração e tenha certeza de uma coisa: a eternidade está aí dentro de você. Amém? Deus abençoe.